Então, um tema que tem estado na minha mente e foi, foi impulsionado por causa de uma coisa que o Olavo de Carvalho disse numa das aulas. Que não é por ser ele, porque isto é um facto, todos podemos confirmar. No século XX, que foi o século mais sangrento da história, foi o século onde surgiram as ideologias mais totalitárias. Não só ideologias, mas planos de governação. Eram planos de governação. E elas apareceram todas no século XX. E são todas irmãs umas das outras, ou filhas umas das outras, né? Um, o fascismo é filho do socialismo, o nacionalsocialismo, como diz o nome, é filho também. E quando apareceram esses sistemas, né? Que pretendiam ser sistemas filosóficos, mas agora aqui é uma questão minha, costumo um bocado chamar filosofias a esses sistemas por causa do entendimento que eu tenho sobre a palavra filosofia. Mas quando estes sistemas apareceram, eles foram discutidos em praça pública como se fossem alternativas viáveis. Que é uma coisa que nós hoje, né, para nós é muito estranho, né, se nós pomos hoje o nacionalsocialismo em cima da mesa, toda a gente fica escandalizada, né? Ou o fascismo, né? E vê-se agora que o antifascismo está muito na moda, apesar dele ser completamente mal direcionado, porque o antifascismo de hoje está direcionado para as democracias liberais. Ninguém, em seu perfeito juízo hoje, colocaria como alternativa viável um fascismo ou um nacionalsocialismo, embora coloquem o comunismo, que é uma coisa muito estranha, mas que tem as suas razões, né? Que são especialmente razões de interesses ocultos, mas eu não vou falar disso agora. E na altura em que estes sistemas apareceram, eles foram realmente discutidos como, sim, uh, pronto, que são coisas que vale a pena pensar nisso, se funcionaria, se não. Um, eu estou-me a lembrar agora, existe um livro do Bertrand Russell, que é uma pessoa extremamente bem conceituada na nossa cultura, né? Um, em que ele fala, o livro chama-se O Impacto da Ciência na Sociedade. O livro inteiro é uma apologia de um governo mundial. E como o nacionalsocialismo era um projeto de governação mundial, como o comunismo é um projeto de governação mundial, como o fascismo eventualmente. O fascismo se calhar não era, mas não tenho a certeza, por isso não vou entrar por aí. Ou seja, antes que estes sistemas fossem postos em prática e tivessem as consequências nefastas e terríveis que tiveram, né, todos acabaram em genocídio, todos, sem exceção. Antes disso, eles eram discutidos como alternativas viáveis, como hoje é discutido o governo mundial centralizado como uma alternativa viável e necessária. Porquê é que isto acontecia? Porque no século XX, por causa da crise económica, da Primeira Guerra e essas coisas todas, foi uma altura muito instável, extremamente instável, e eu sinceramente acho que nós ainda não saímos desse, apesar de parecer, não saímos ainda dessa instabilidade. Mas na altura era muito pior, não é? Era muito mais assustador, porque as pessoas estavam em guerra, não é? Porque, quer dizer, tinham aquele horror material, físico que viam à frente dos seus olhos, que nós não temos, ou não temos em certos sítios, nos países desenvolvidos, né? Então, quando aparece a proposta de um controlo mais centralizado e mais. Ou seja, um governo que tenha mais poder ainda sobre os governados, né? Aquilo parecia uma boa ideia por causa do medo em que as pessoas estavam mergulhadas. Porque se estamos em guerra, se estamos com crise económica, depois também tinha a questão da pandemia, isso também aconteceu. De repente parecia uma boa ideia que houvesse um poder que tudo controlava e que desse segurança às pessoas, que desse, mesmo que fosse uma falsa sensação de segurança, pronto, o objetivo era ter a sensação de segurança. Como está a acontecer hoje connosco. O que levou à aceitação de sistemas totalitários no século XX
foi o medo em que as pessoas viviam, porque tinham uma vida muito precária, ou muito assustadora. Então, pronto, para elas era bem-vindo, não é? Ter é quase como um desejo infantil de que os nossos pais nos protejam do mundo e no fundo era isso. Só que estamos a falar de adultos, não é? Os adultos transferiram essa personagem do pai ou da mãe para o governo. E hoje, e resultou, porque no fim da Segunda Guerra criou-se a Liga, criou-se a ONU, e a ONU é simplesmente, não é só a ONU, né, mas qualquer organismo internacional ou supranacional, ou como quiserem chamar, mundial, é sempre, por definição, um organismo de controlo sobre as nações. Ela tem que estar acima, porque se ela pretende ser o mediador, né, o apaziguador, é porque ela tem que ter poder acima. Não há como fugir a isso. Então, realmente conseguiu-se criar esse pai universal, global, que medeia os filhinhos todos, né? Só que, pronto, não foi uma coisa assim do dia para a noite e, na minha opinião, é um projeto que é impossível de implementar e acho que também precisamente por isso é que nunca foi implementado ao seu limite. Mas esta informação que o Olavo de Carvalho passou, ou seja, de que os sistemas totalitários tornaram-se viáveis por causa do medo em que as pessoas viviam, fez-me querer especular sobre porque é que será que no nosso tempo as pessoas realmente clamam por uma ordem global. Não é por uma ordem global, é por um governo global, um poder global. E existe um elemento que é um bocado preocupante, que é assim, quanto mais distância existe entre o governante e o governado, mais poder o governante tem. Não é? Porque se o governante se torna inacessível ao governado, significa que tem mais poder. E não tem escrutínio, não tem. Está completamente protegido e defendido da potencial revolta ou rejeição do governado. E isso é um problema hoje. Ou seja, se eu não concordar com o que a ONU quer fazer ou quer recomendar, porque as recomendações da ONU é para fazer, não é só palavras que ficam no ar. Se eu quiser contestar, eu não posso, não é? Mas se eu não gostar de alguma coisa que o meu governo em Portugal não está a fazer, eu posso juntar meia dúzia e ir lá para a porta da Assembleia. Claro que isso se calhar também não resolve nada se não for em grande número, mas pelo menos está próximo, está fisicamente próximo. É diferente. E estabelecer um governo global significa que a distância entre o governante e o governado vai ficar cada vez mais extensa. É uma consequência, né? Mas eu queria era pensar, porquê? Porquê é que existe tanta gente hoje que defende isso, né? que quer isso, que não só acha correto do ponto de vista moral, filosófico, como também censura e quase às vezes maltrata as pessoas que não querem isso, que acham que isso é errado. Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria só dizer que assim, eu não acho que o conceito de governo global em si seja o problema, porque eu acho que existem condições em que isso seria possível, mas assim, neste momento seria utópico, porque para mim tinha que ter uma dimensão espiritual que nós hoje que não existe hoje no nosso mundo. O nosso mundo está muito mais permeado por um materialismo, ou até pode ser, não vou dizer pelo ateísmo, mas pelo materialismo sim, e por um espiritualismo esquisito, sinceramente, que é quase um espiritualismo materialista, se é que se pode falar assim. E é a partir dessa concepção espiritual, entre aspas, que se quer implementar hoje um governo global. E eu acho que isso só vai dar asneira, sinceramente. Então não é o facto do governo global em si, é como é que ele está a ser feito, para quê e por quem. Para mim são esses os problemas.
Então aí eu quero entrar nos possíveis motivos que levam pessoas normais, comuns, o povo, né, nós, a aceitar isso e a querer isso. E existem muitos elementos que eu posso explorar. Em primeiro lugar, vamos dizer assim, a subversão, ah, a subversão das ideias comuns. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, houve realmente uma propaganda assim, imparável e completamente eficaz antinacionalista. Significa isto que houve um esforço de desmoralizar ou desvalorizar o conceito de nação. E isto foi passado para nós não só pelo entretenimento, como pela própria educação. Já agora façam à parte, por exemplo, eu estudei as guerras no nono ano de História, em História, né? E eu também estudei Marx em Filosofia. E eu não me lembro, posso agora estar errado, não é? Não, porque, quer dizer, uma pessoa com quê? 13 anos, 14 anos, não tem a capacidade de avaliar o que é que foi o século XX. Nós simplesmente aprendemos factos ali. Então eu estudei as guerras, né? E estudei Marx em filosofia. E eu estudei a ditadura de Stalin, né? A União Soviética, estudamos todos isso em história, e depois estudamos Marx em filosofia, mas nunca se fez a ligação entre um e outro. E eu acho isto, assim, esquisito, no mínimo. E quando Marx e Engels criaram a filosofia que ia servir de base ao comunismo, criaram uma filosofia essencialmente internacionalista, ou antinacionalista, ou globalista, como lhe quiserem chamar. Então há esse elemento, ou seja, a propaganda, vamos dizer assim, antinacionalista e globalista. Portanto, e eu sei, quer dizer, eu sei disso por experiência própria, porque eu cresci a pensar que o nacionalismo é uma coisa horrível. Horrível, né? Que só faz mal porque o Hitler matou muita gente, é uma coisa, é, assim, ideias, ideias básicas, mal fundadas, nem são ideias, são frases. Então esse é um dos elementos, creio eu, que faz com que a sociedade de hoje seja muito pró-globalismo. Depois outra coisa, e aqui eu acho que isto ainda é mais importante, é que o nosso modo de vida transformou-se assim intensamente com a industrialização e com a propaganda marxista, etc, etc. E uma coisa que é muito importante nessas mudanças é os papéis dos sexos, que eram atribuídos ao homem e à mulher, e, e como eles são agora, né? Porque agora, por mais que podem falar à vontade que é uma questão cultural, mas é assim, não é só cultural. É também, mas não é só. Porque não houve ninguém na história que acordou um dia e disse assim: a partir de agora as mulheres devem fazer isto e aquilo, e a partir de hoje os homens devem fazer aquilo outro. Né? Ninguém disse: a partir de agora as mulheres devem cozinhar e tratar dos filhos, e os homens devem ir à caça ou ir ganhar dinheiro. Isso não aconteceu. A maneira como nós, homens e mulheres, adotamos certas funções foi completamente orgânica. E com isto eu não estou a dizer que nunca existiu opressão, seja sobre a mulher ou sobre o homem, porque existiu e às vezes existe. O que eu quero dizer é que não é uma coisa tão artificial como se possa pensar e como querem que nós pensemos hoje. E se antes esses papéis estavam mais bem definidos, hoje eles estão mais andrógenos, né? Ou seja, já quase não existe papel específico do homem e papel específico da mulher, porque qualquer um pode fazer a coisa que bem entender. Mas mais profundo que isso é o facto de que esta cultura de hoje incentiva-nos a isso, incentiva-nos a sermos, ou seja, a renunciarmos aos nossos papéis tradicionais. Né? Ou seja, papéis tradicionais são aqueles que foram construídos através de milénios de história. De história não, de vivência humana, são orgânicos. Agora, é lógico que eu não concordo
que se coloquem restrições. Não concordo com que haja, por exemplo, entraves, se uma mulher quer fazer um trabalho que é tipicamente de homem, eu acho que ela deve poder fazer. E o contrário também acho que sim. Lógico. Agora, não concordo que haja uma manipulação constante para que eles façam exatamente isso. O que nós estamos a viver não é uma liberação, uma liberalização dos papéis. Nós estamos a sofrer uma pressão para irmos para o extremo oposto. Isto significa que, de alguma maneira, homens e mulheres se distanciam da sua natureza. E eu acho que até agora isso foi mais nítido com as mulheres. E a partir de agora, eu acho que daqui a umas décadas vamos perceber como é que este nosso tempo vai fazer o mesmo com os homens. Já está a fazer, não é? E é um facto que nós vemos que a masculinidade que hoje é pedida, né, pela opinião pública é uma masculinidade cada vez mais feminina. Ou seja, não é masculinidade. Nós, nós estamos a tentar criar homens imasculados e já criamos mulheres, não digo masculinizadas, mas muito pouco femininas. A feminilidade foi o que mais sofreu censura nesta história toda. E é contraditório porque se nós temos um movimento que se diz que se chama feminismo, a, a lógica, né, seria que ele trabalhasse em prol do feminino. Só que ele fez precisamente o contrário. Ele procurou enquadrar a mulher num papel que tem muito pouco de feminino. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte: à medida que homens e mulheres se distanciam da sua natureza, ficam cada vez mais andrógenos, existem certas coisas com as quais nós temos que deixar de contar, deixar de confiar. Por exemplo, antigamente era certo que a mulher era quem tratava da casa, né? E aqui sem preconceitos, é só analisar o que era isso. Significava que havia alguém que tratava da casa. Havia uma questão prática, a gestão da casa eh, estava certa, era uma coisa com a qual não tínhamos que nos preocupar porque ela tinha o seu lugar na dinâmica das relações e das famílias. E cada vez mais já não, esse papel já não é exclusivo da mulher, mas também não é exclusivo do homem. Então, os casais têm que encontrar uma maneira, não é? Porque se agora homens e mulheres têm que ir ganhar dinheiro, e este problema não é só da questão cultural dos papéis dos sexos, é uma questão de que cada vez mais toda a gente é exigido que entre na máquina económica, que seja uma, né, cog in the wheel, uma roldana na máquina. Ou seja, se antigamente um homem conseguia ganhar o suficiente para alimentar a família inteira ainda, e tinha uma boa vida, hoje isso já não é possível, não é? Tem que trabalhar o pai, a mãe, sei lá, os tios, tem que ter dois trabalhos. Estamos cada vez mais sobrecarregados com essa questão da sobrevivência. E o que é que acontece? O facto de esses papéis terem ficado assim meio dispersos, né? E ao mesmo tempo está a acontecer uma super especialização, quer dizer que as pessoas delegam cada vez mais certas tarefas ou certos trabalhos a especialistas ou a proletários, podemos dizer assim. Quer dizer que cada vez mais tanto homens e mulheres ou casais vão aos restaurantes para se alimentarem, ou trazem comida para casa já feita, ou têm uma empregada para fazer as tarefas domésticas. E com essa hiperespecialização, toda a gente, não é? Cada pessoa fica cada vez mais distanciada da sua verdadeira essência. Porque é assim, nós como seres humanos, nós não precisamos só de atuar a nossa vocação. Porque eu posso ter, por exemplo, uma vocação intelectual, mas até para a própria vocação intelectual é extremamente necessário que eu esteja ligada à vida física e a tudo o que isso implica, não é? É necessário que eu tenha consciência do que é, por exemplo, plantar comida, o que é cozinhar, o que é ter que alimentar. É assim, todos nós temos que nos alimentar. Ninguém pode escapar disso.
É um facto da vida humana que é inalienável. E nós estamos a aliená-lo, porque nós estamos a delegá-lo para terceiros. E onde eu quero chegar é isto. À medida que cada vez mais as pessoas se especializam, cada vez mais se distanciam de tarefas diárias, corriqueiras, que são universais e que cada ser humano, penso eu, deve estar envolvido nelas. Isto cria o quê? Uma dependência total entre toda a gente. Quando o ideal seria uma interdependência moderada, né? Ou seja, claro que eu posso ir uma vez ou outra ao restaurante, não vejo problema nenhum nisso. E dá jeito, né? Eu gostava muito de ter aqui uma empregada de vez em quando. Mas fazer disso regra quer dizer que eu vou perder a ligação com a natureza através da comida, né? Vou perder o simples ato de limpar a casa, por exemplo, que é uma coisa tão importante nas nossas vidas que nós não damos importância. O ato de limpar, de tornar as coisas bonitas, de tornar as coisas limpas, é uma coisa que nós não devíamos de retirar da nossa vivência humana. E o que eu quero dizer com isto tudo é o seguinte: à medida que acontece essa especialização, nós ficamos mais dependentes uns dos outros. E quanto mais dependentes uns dos outros nós estamos para tarefas essenciais à sobrevivência, mais necessário é que exista um plano centralizado que possa coordenar isso tudo. Então, eu acho que é só lógico que a forma como as pessoas vivem atualmente, pelo menos nos países desenvolvidos, realmente cria pessoas e famílias que precisam de ser servidas. E o pagamento delas é a vida delas. Ou seja, eu dou o meu tempo e o meu trabalho para que possa ter alguém que faça essas tarefas corriqueiras por mim. E isso torna-se uma necessidade. Então é só lógico que cada vez mais as pessoas queiram essa centralização de poder. E eu acho que isto fica mais claro se nós compararmos, por exemplo, o que era antigamente, e eu não estou a dizer que era o ideal, mas uma família tinha que se sustentar, ou seja, tinha que ter a quinta, tinha que fazer o queijo, tinha que ordenhar a vaca ou a cabra, qualquer coisa, tinha que ter a horta, tratar do jardim, pronto, dava muito trabalho, né? Essa família era autossuficiente e ainda podia ajudar os outros. E é claro que não é o ideal nós voltarmos à vida desindustrializada, não é? Ou à vida do campo, mas o extremo oposto também é muito nocivo. Porque se as famílias são mais autossuficientes, são mais independentes, elas estão mais protegidas contra abusos de poder. É que ainda por cima, os abusos de poder que vêm do governo são legítimos. Têm legitimidade, porque são o governo. Não quer dizer que sejam moralmente corretos, mas são legítimos. À medida que se vão aprovando leis e constituindo uma moral comum que permita e que aceite o, uma diferença de poder cada vez maior, é uma bola de neve. É como sabe que é cozido gradualmente. Nós vamos aceitando, mais uma, e quando damos conta, estamos a viver num sistema que é completamente totalitário. E o problema é que muita gente não se dá conta, também porque não sabe como é que era o passado. É difícil eu explicar porque é que eu cheguei a estas conclusões todas, porque eu acho que não toda a gente, mas certas pessoas, para compreenderem o que eu estou a dizer, tinham que ter lido, se calhar, os livros que eu li, ou ouvido as pessoas que eu ouvi, e saber o que eu sei neste momento. E eu quero recomendar também alguns livros daqui a bocado, mas eu queria só dizer isto. Eu gostava que fosse compreensível que o tipo de pensamento que leva as pessoas a quererem essa governança global, ou seja, a quererem ser. Não sei se elas querem ser governadas conscientemente, inconscientemente querem, de certeza. Mas o que elas querem é essa segurança de que alguém está a tratar das coisas e que eu não me preciso de preocupar. Esta filosofia, entre aspas, de vida, esta mentalidade, ela tem uma origem. Ela vem de influências culturais. Ela não é a única alternativa. Existem alternativas a esse tipo de vida, a esse tipo de posição na vida. E é isto que eu gostava que as pessoas compreendessem. O princípio ou o valor da autossuficiência, da independência saudável, né?
da interajuda, são valores que nós deveríamos trazer de novo para a nossa vida, em vez de nos regermos apenas pelo medo, pela insegurança, pela necessidade que tratem de nós. Nós também temos que fazer alguma coisa. E eu acho que em Portugal, não digo que é só em Portugal, mas em Portugal nota-se muito isto, que é quase um dito popular para mim, né? Eu vejo isso quase como um dito popular, eles deviam fazer alguma coisa. Muita gente diz isto. Há qualquer problema na sociedade, seja de que área for, lá está alguém ou várias pessoas a dizer eles deviam fazer alguma coisa, eles deviam resolver isso. Isto é a mentalidade assistencialista. É aquela mentalidade de desresponsabilizar totalmente o indivíduo, né? Quer dizer, se eu tenho um problema aqui à porta da minha casa, eu posso resolvê-lo, para que é que eu vou dizer que é o governo que tem que resolver? Isto é a mentalidade que nós temos. E o que eu quero dizer com este vídeo, acho eu, que é a mensagem principal, é que essa não é a única alternativa. Nós podemos pensar de outra maneira, podemos viver de outra maneira. Só que é difícil quando nós temos toda uma cultura e toda uma educação que nos pressionam para ser assim. Quer dizer, eu agora vou contar uma história pessoal, sim, é mais ou menos em segunda mão. É uma história do meu namorado que tinha uma loja em Lisboa. Era um privado, né? Ele próprio pagava a loja, ele vendia as coisas dele. E um dia, lá em 2000 e não sei quê, num dia de campanha, o António Costa, nosso querido primeiro-ministro, foi lá com uma equipa de televisão, né? Entrou lá na loja para falar com ele, porque estava a entrar em todas as lojas, né? E então viu ali uma loja que um homem possuía, não é? E geria, e era aquele o seu sustento. E o que é que o António Costa tem para lhe dizer? Você devia pedir subsídios à Câmara para o seu negócio. E eu penso assim, quer dizer, ele não, o meu namorado, né, não demonstrou qualquer necessidade de subsídios, né? Ele geria o negócio sozinho. Ele estava ali e não saía dali, por isso estava a funcionar. Para que é que vem uma alta figura do Estado sugerir a uma pessoa a quem o negócio está a correr bem para pedir subsídios? Isto é uma mentalidade, acho que é emblemático do nosso Portugal. E com isto, eu não vou falar mais sobre este assunto para já, vou só recomendar alguns livros que eu acho que podem assim abrir a mente das pessoas. Porque há tanta coisa a dizer sobre este assunto e eu só fiz aqui uma espécie de reflexão espontânea, né? Que vale o que vale, mas acho que é mais importante as pessoas irem à procura do conhecimento, irem à procura da informação, do que se ficarem pelo que eu digo, não é? Porque eu estou a partilhar com vocês a minha reflexão, baseado naquilo que eu sei, naquilo que eu li, naquilo que eu conheço. Então eu vou recomendar uns poucos livros para quem estiver interessado em perseguir este assunto, ou estes assuntos, porque é interminável. Vou fazer já uma ressalva, porque eu acho que o título, a tradução do título em português é um bocado estúpida. Pronto, não gosto desta tradução. O título original chama-se The Liberal Mind, ou seja, a mente liberal, e tem um subtítulo que é As Causas Psicológicas da Loucura Política. Em português está assim. Isto fui eu que imprimi este livro, por isso é que ele está assim estranho. Este livro é escrito por um psicólogo, psiquiatra. Este livro é extremamente essencial para perceber como diz o subtítulo, as causas psicológicas de certas afinidades com certas ideias. Estamos a falar de uma pessoa que está dentro da área da psicologia e que consegue explicar porque é que certas pessoas têm certas ideias. Não é a questão das pessoas, às vezes é a questão do estado mental e emocional e psicológico da pessoa para aderir a certas ideias. E este livro, para isso, é extremamente essencial. E outro motivo pelo qual este livro é extremamente importante é porque ele mostra quais são os valores ocidentais e porque é que, psicologicamente, eles são muito mais benéficos para nós do que os valores liberais, né? Liberal no sentido americano, quer dizer, pronto, em português eles puseram aqui esquerdista, mas eu acho que
Sinceramente, acho que não há termo em português que possa traduzir qual é o conceito de facto. Eu diria a mentalidade assistencialista, ou seja, essa coisa dependente de querer que os outros resolvam as coisas por nós. Pronto, este é um. O próximo livro é um que eu acho que já não deve estar propriamente em circulação, mas é capaz de dar para arranjar em segunda mão, que é este aqui. Filosofia do Comunismo. Este livro é espetacular. Este livro expõe os pontos principais da filosofia do comunismo. Antes disso, expõe pronto, uma mini história de Marx, não é? Expõe qual é o contexto social, económico, cultural que as filosofias estavam assim a correr a cultura na época do Marx, e explica muito bem que basicamente a filosofia de Marx é como se fosse um, um filhinho de tudo o que estava acontecendo na época, não é? Como é normal. Então ele expõe os pontos principais da filosofia materialista de Marx e Engels. Mas o que eu achei assim espetacular neste livro é que ele não expõe, como eu já vi alguns fazerem, assim as coisas malucas que o Marx e o Engels escreveram. Ele expõe precisamente aquelas coisas que fazem com que quase qualquer um de nós se possa identificar com as ideias dele. E isso, de certa forma, explica porque é que tanta gente adere, né? Então ele faz isso, expõe esses pontos todos e depois faz a crítica à filosofia de Marx e Engels. E é espetacular. Eu não vou falar mais porque vocês têm que ler. E é isso. Roger Scruton. Apanhem tudo o que puderem. E claro, né? E por hoje é só. Muito obrigada e até à próxima.